noite a todos. A paz seja convosco. Eu vou me controlar aqui para não chorar. Eu estou bem feliz de estar aqui. Eu vou caminhar um pouco aqui, o pessoal é bom da mídia aqui, é bem bom. Eu sou filho do Senhor nessa terra. Eu sou de Lajeado e junto comigo veio esses 3 soldados, o Tito, a Rose e o Marciano, são amigos, companheiros de oração. Deixo aqui um abraço do pastor Daniel, da Adriana, de toda a igreja. E eu vim com muita responsabilidade hoje. Vocês podem ter certeza absoluta do que eu vou falar. Eu já, pela misericórdia de Deus, tenho dado uma volta bem grande por aí. Mas hoje, e eu não sou místico, dia 7, eu retorno à seda. Depois de uns 15 anos. Eu nasci em Lajeado, sou filho de Lajeado, mas o Senhor me trouxe aqui para Alvorada. Obrigado, guerreiro. Ali na Lagoa do Cocão. Quem conheceu a igreja do pastor Isaías de cadeira de roda? O pastor Isaías foi meu pastor por longos anos. Eu fui às pernas deles. Tive o privilégio de ser às pernas dele por 7 desses anos. Engraçado que quando eu aceitei Jesus, foi dentro de uma vilinha. Como é que é o nome ainda do lugar lá? Lá na Feijó. Não entrava nem a Kombi, porque toda Assembleia de Deus que se presta tem Kombi, né? Há de convir comigo. A Assembleia de Deus tem que ter Kombi. E eu fui o motora da tal da Kombi da nossa igreja. Então eu era as pernas do pastor, né, Dani? Botava ele ali, e aí eu mal sabia que ali estava começando um processo, e eu só queria ajudar, eu não sabia um texto bíblico, nada. E Deus foi acelerando os processos, foi bem legal. O pastor Isaías, em 2016, meio ano antes de morrer, ele me ungiu pastor no dia do meu aniversário, sem ele saber. Foi Lajeado e me consagrou. Meio ano depois ele partiu dessa terra, e eu quero honrar esse homem. Ele era tão espiritual, irmãos, que um dia antes de ele partir para a eternidade, ele me chamou lá no hospital. Eu vim de Lajeado especificamente para isso. Ele já estava num estado final de vida, ele já estava bem debilitado, a voz dele quase já não saía mais. E aí eu entrei no quarto dele e ele me disse 2 coisas. Ele disse: Ju, 2 anjos vieram me buscar. Eu vou embora. Mas eu pedi um dia a mais. Tu pensa que doideira é isso, gente? O racional nunca vai entender. O homem natural vai entender isso como? Ele disse: cuida da minha família, e amanhã no meu velório tu prega. Eu vou repetir: amanhã no meu velório tu prega. Aí eu, muito natural, querendo ser espiritual, disse: não, pastor, o senhor vai sair dessa, vai passar. E no outro dia, caixão no meio da igreja, e eu preguei o evangelho, como ele me pediu. E Deus salvou gente. Deu várias pessoas que reconciliaram com Jesus. E obviamente que falar dele eu me emociono. Só que uma das coisas que ele me ensinou, na limitação até cultural dele, ele disse: Juliano, Jesus não é um guru. Ele não é um ser místico a qual ele tem que estar sempre disponível para fazer os teus favores. Ele é o Senhor da igreja.
O plano dele é incrível, ainda que a nossa mente racional não compreenda, o plano dele é sobrenatural. Ele criou o fim das coisas antes das coisas existirem. Esse é o Deus que a igreja tem que entender. E hoje, com muita responsabilidade, eu assumo essa tribuna dessa família que eu respeito. A Roberta e o Leandro passavam algumas noites me ajudando a entender a fome que eu tinha. Era incontrolável. Já que eu ia na casa deles, porque a Roberta cozinha bem, né? E aí eu era aqueles missionários jocumeiro, Luiz, que eu ia na casa hoje do irmão fazer uma visita, e ele ficava feliz, mas ele não sabia que eu ia lá, né, para o mistério. Aí no final do dia eu ia na casa do outro para tomar um café, e assim eu ia visitando os irmãos, e todo mundo elogiava: que irmão que caminha, que visita. E Deus assim foi cuidando, as coisas foram acontecendo. Vocês estão aqui? E a gente vai crescendo, né? E uma coisa que a gente vai aprendendo, que Deus não tem pena de ninguém. Ele não tem pena das coisas que acontecem. Se a Bíblia diz que tudo contribui, todas as coisas cooperam para o bem, não de pessoas, mas do propósito. Ele não erra quando ele escolhe uma pessoa. Pensa em alguém que acerta na veia. Engraçado que eu sou fruto disso. Muito rápido comecei a ganhar dons. E a primeira vez que eu tive a oportunidade, eu estou gritando, né? Desculpa, é que eu sou aleluiadinho, né? Eu sou aleluiado, é que às vezes né? Vocês me perdoem. Às vezes eu me dou em conta. As minhas 3 filhas que sabem. É até difícil de orientá-las no amor. Sabe aquele conselho do pai no amor? É difícil. Não que eu grito com elas, mas lá em casa tudo funciona no barulho. É a casa pentecostal. É, em todos os sentidos. No grito, no amor pelo Jesus, na entrega, na cara, no pó. Nós não estamos nem aí, a gente quer o céu. E os anos foram passando e a gente vai criando corpo, vai entendendo movimentação da igreja, vai decorando textos bíblicos. E aí eu junto com o pastor Isaías me movimentando, e eu era só as pernas, daqui a um pouco eu já era um intercessor particular, e daqui a um pouco me deram a oportunidade para pregar na tarde da bênção na vila, com 6 pessoas. Irmãos, isso é sério, não é brincadeira, isso é muito sério que eu estou falando. Eu não tinha dinheiro para ir para Lajeado. A minha realidade, literalmente, Deus me tirou da minha terra, do meio da minha parentela, e disse: olha, agora eu vou te sustentar. Eu fiquei 1 ano desempregado, mandando currículo para tudo. E eu fiquei dependendo do meu primo, que me cuidou, me ensinou, gastou tempo nas madrugadas, porque eu tinha uma fome incontrolável. E o Tito, esse argentino, que é o meu melhor amigo, eu tenho uma aliança desde o primeiro dia, da primeira semana que eu me converti. Eu pegava o ônibus, até esqueci o nome do ônibus aqui, Velho Sou, Pampiano. Eu ia até Porto Alegre eu pegava um ônibus e ia a Lajeado. Aí antes de chegar em Lajeado eu descia em Estrela, toda sexta. Ia na casa deles, nós orávamos das 10 às 10 da manhã. Toda sexta. No outro dia, quantas vezes eu fui a pé de Estrela a Lajeado? Dá uns 7 quilômetros. E aquilo foi me transformando. Vocês estão aqui, gente? Às vezes eu me preocupo,
que eu acho que eu assusto. Na nossa igreja, as crianças, elas, graças a Deus, a maioria me ama e tal, mas os pequenininhos têm medo de mim. Eu acho que eu grito mesmo. Eles começam a me ver, bum, dispara o choro. E nós chegamos até aqui como um corpo sólido no Senhor. E quando eu disse que Deus não tem pena de ninguém, Ele não tem pena mesmo. Ele viu Jesus, o seu Filho, dado por amor da humanidade que o rejeitou, sendo entregue. Vocês têm noção disso? Jesus estava morrendo e Ele declarou: Pai, por que tu me desamparou? Pensa, gente. Mas Ele não recuou, as coisas foram acontecendo. E a igreja desse tempo moderno, ela está num grande desafio, porque os homens intelectuais, eles descobriram que a Bíblia é uma fonte de renda muito forte. E ela é uma fonte de ampliar a tua figura. Então hoje as mídias estão aí, olha a quantidade de instrumentos, tem 4, 5, 6 pessoas para aparecer uma reunião como essa. Por quê? Porque isso é o tempo que vivemos. E não tem problema quanto a isso. O que não pode é o evangelho se tornar moderno. Vocês estão aqui? Romanos capítulo 12. Ninguém é maior que o Senhor. Verso 1. Primeiro eu vim sobre a bênção da minha casa. Antes de sair, as minhas pitocas e minha esposa me abençoaram. Também vim sobre a bênção do meu líder, que deixou um abraço para vocês. 12, verso 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivo conforme os padrões desse mundo, mas deixem Deus transformar a sua mente. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Todo mundo conhece esse texto, né? Esse é o desafio. É quando a verdade nos é apresentada. Eles perguntaram sobre o título e Deus me falou sobre um título: prisão sem grade. E eu digo que uma das maiores ferramentas desses dias que o diabo pode usar contra aquela que nasceu para libertar o cativo do cativeiro é o ataque na ignorância da palavra. Engraçado que a gente se converte, a gente ligeirinho muda o nosso vocábulo, né? A gente começa a falar os jargões cristãos, a paz do Senhor, e mal compreende o que representa a paz do Senhor. A gente está tão treinado que a gente esquece o porquê foi chamado. É muito engraçado. A gente estende a mão à paz do Senhor, e vocês que são a igreja preta, é pior ainda. Desculpa, Deus, ela é diferente, é Shalom Adonai. Graça e paz, a gente já não sabe mais como cumprimentar, porque virou um jargão, virou algo normal de um povo que foi separado por uma grande obra. E o diabo,
ele se agiganta porque a própria igreja, como disse o pastor dessa casa, que nasceu com um armamento pesado para pisotear, porque Jesus veio para isso, para desfazer as obras do diabo. 1 João diz isso. Para isso que nasceu o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E ele repartiu com o seu corpo os armamentos para isso. Ele, como cabeça, orienta a igreja. Mas o que se vive hoje? Nunca se teve um período com tanto impacto emocional como se tem agora. A gente olha para o semblante dos crentes, a maioria deles não sabe o que está fazendo. Está desanimado, está triste. Quantos ficam no celular durante uma reunião como essa? Não tem paciência para nada. Qualquer coisa limita o Senhor. Cria-se beiço e vai para um canto. Os púlpitos. Que homens que a terra não é digna, que já se levantaram na terra. Há 3 anos atrás eu fui ministrar na Inglaterra. E eu fiz aquele caminho de País de Gales, aonde teve o avivamento, onde Evan Roberts está lá hoje enterrado. Eu fui. Hoje é pedra, a gente vai tirar foto. Lugar que empilhava milhares de pessoas nos campos para ouvir o discurso de um homem. Vocês estão aqui, gente? E o Deus continuou o mesmo. Quando eu me convertia, era a época dos dons. Era cura, milagre, língua estranha, tradução de línguas. Aí essa era moderna que nós estamos vivendo é um outro discurso. A faceta agora é as mesas. É o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Aonde a igreja nasceu para marchar em passos largos, mediante a ordem do seu cabeça, ela está estagnada, ela está parada, paralisada, medrosa, intimidada. Aí levanta Paulo, matador de crente. Era o último da fila. Por isso que tu está hoje no culto. Porque tu não presta. Para o mundo, para Deus o valor não tem dinheiro que pague. Deus viu Paulo. O zelo era tamanho, e a ousadia daquele cara era absurda, que Deus viu nele algo sobrenatural. E eu declaro sobre a seda, conhecendo a história dessa família, eu aprendi a amar o sobrenatural por causa desse cara. Oh, aleluia. Eu profetizo que aqui vai se levantar uma onda tão grande, de renúncia, de entrega, de paixão por Ele, que assim como meus olhos correram para a bateria e viram o pequeno Pedro, o Pedrinho, mas tocando como um homem grande, maduro, bem treinado. Eu não sou músico, mas os meus ouvidos são bons. Quase não errou. É uma criança. Quanto dom, talento, quanto investimento em pessoas que Deus já fez nessa casa. E tu acha que ele está negociando com o capeta? Mas bem capaz, gente. Eu me lembro que eu estava ali na igreja e levantava os profetas, Leandro, e dizia: eu vou te levantar, eu te farei cabeça de cabeças, as nações te esperam, os continentes te esperam. Gente, eu confesso para vocês,
Quem tem uma profecia sobre a sua vida? Levanta a mão. Sinceramente, se tu não tem uma profecia, Jesus disse: ide e prega o evangelho a toda criatura. Aqui está a maior profecia diante da humanidade. As escrituras, que ela é deixada aberta nos Salmos 91 nas casas, como um amuleto que não tem poder nenhum. Mas quando a igreja que entende o seu governo se submete e não fica olhando para a sua formosura, porque eu me lembro que os profetas se levantavam e a minha realidade era essa: eu não tinha dinheiro para ir a Lajeado. Como é que eu vou para as nações? Eu sou racional. Eu sou racional. Aí a primeira oportunidade de cruzar as fronteiras, eu fui o motora do pastor Isaías numa obra que nós tinha na Argentina. E aí eu não dei bola, claro que eu não dei bola, a Argentina é do lado. E aí o Espírito começou a falar ao meu coração: eu começo um novo tempo. Não pergunte como. Eu não sei como. Mas eu já pisei nos 5 continentes. Eu já falei do amor de Jesus quase 30 países. Não me pergunta como. Alguns santarrões vão dizer: hoje ele compra passagem e vai, eu vou mesmo. Eu não preciso dar esmola de igreja. Eu não preciso. Não preciso essa parafernália. A gente tem uma base de missão em Moçambique. Está aqui os meus companheiros. Não tem um vídeo, nem uma foto dos africanos sem roupa, como todos fazem. Os africanos com as roupas rasgadinhas, com os pratos, com as tigelas de comida. Está lá, eles vão para a África, tiram foto, vêm no Brasil, botam nos telões os vídeos, arrecadam dinheiro. Nós pisamos algumas vezes lá. Plantamos já 7 igrejas. Batizamos centenas de africanos. Mas como? Não sei. Eu não sei. Eu não sei, gente. Uma coisa eu faço: eu tenho esquecido das mazelas a qual eu tenho passado como crente, já que eu tenho me submetido às escrituras. É duro, mas ela tem me transformado à imagem e à semelhança daquele que os meus lábios professam. Vocês podem ter certeza, Seda, que quando vocês permaneceram na tribulação, não é porque vocês são legais, não é porque vocês são bondosos. Deus olhou e tem pena nada. É a mão do Eterno largando vocês da olaria e dizendo: espera o que vocês vão ver ali na frente. Espera. E sabe o que é ser maduro? É não assumir as tribunas e cuspir a alma. Jesus nos deu ensinos claros. Orai pelos que vos perseguem. Abençoai os que te amaldiçoam. Esse é o plano da eternidade. Isso é o reino do eterno. É uma vida transformada à imagem do Cristo. O que Cristo fez quando veio para a terra? Hoje eu estava instruindo a minha filha, a do meio, ela fazendo tema com os beiços caindo no chão. Não quero. Puxa, e o tema dela era dolorido. Eu só não falei para não desencorajar. Meu Deus do céu, eu não consegui acompanhar o tema dela, de tão difícil. Mas eu ensinei algo para ela. Eu disse: filha, tem coisas que hoje tu não entende, mas amanhã tu vai entender por que tu passou os processos. Faz o tema, filha, vale a pena. Mas eu vou usar para quê, filha? Para te curar, para te moldar e para te deixar no teu lugar.
O problema é que a gente fica defendendo Jesus como se ele precisasse de uma igreja melancólica. Eu me converti no tempo que o missionário era vagabundo, não fazia nada. O missionário, ele vivia pela fé, como diz os outros. E aí eu assumi a liderança dos jovens. E pasmem, os nossos jovens não queriam trabalhar. Eles queriam estar de segunda a segunda nas casas. Eu digo, gente, quem aqui quer casar? Todos levantaram a mão. Eu digo, pois é, se tu quiser casar, vai trabalhar, cara. Levanta e vai trabalhar. E não me levem por criança, porque digno é o trabalhador do seu salário. Eu sei que essa casa investe em missões. Está lá, os nossos obreiros. Nós ungimos alguns pastores lá em Moçambique. Nossos olhos e nosso corpo físico não está lá, mas o sonho de Deus é aplicado pela obediência. Nós enviamos recursos todo mês. A gente está instruindo eles de como construir as igrejas. Na limitação deles a gente entra. E está multiplicando. Não me pergunta como. E é isso que ele está fazendo. Ele está tirando a igreja da ignorância e ele está transportando nós para o coração do Pai. Eu vou repetir, ele está tirando a igreja que decorou textos bíblicos, mas na realidade dos seus dias não vive nada. Nada. Aqui é fácil ser crente, cara. Aí eu vi o Dani tocar, até eu cantei. Mas ele nos conhece. Ele sabe como o pessoal que está no estacionamento está se sentindo. Ah, eu estou aqui fora, eu queria estar ali dentro. Ele está prestando culto, ele está falando contigo, independente de lugar. É nós que devemos se lançar as escrituras. Foi-se o tempo de uma igreja medíocre. Por isso que ele está transformando nós. Ou vocês acham que ele errou quando escolheu Pedro? Hã? Vocês estão aqui? Aí Pedro, separado entre 12 homens de centenas de homens. Aí Jesus separa Pedro, começa a treiná-lo. Que legal. Um treino intensivo. Aí no meio da caminhada, e pasmem, hoje em dia Pedro não estaria num culto como esse, ele não ia servir para nós. Pedro já teria sido descartado. Mas depois que o Espírito de Deus desceu sobre Pedro, eu vou profetizar, quem tem ouvidos que ouça. Depois que o Espírito de Deus possuiu Pedro, ele não olhou para aquilo que ele deixou de mancha na terra. Tu tenta imaginar Jesus chamando o seu escolhido de diabo. Para trás de mim, capeta. Tu tenta imaginar, deve ter sido mais dolorido para Jesus falar do que Pedro ouvir. E engraçado que logo depois de um elogio, a qual Pedro, pela revelação do céu, disse: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Eterno. Logo depois, por causa daquela revelação, talvez Pedro pensou: agora eu arrebento. Aí Jesus botou o cão no lugar dele. Mas quando Pedro assumiu cheio do Espírito, eu estou profetizando, primeiro culto, 3.000 novos crentes. Ah, mas claro, isso é um acaso. Eu decorei o Salmo 51. Aí ele foi para o segundo culto. Aí ele foi pregar no segundo culto. Sabe quantos Deus acrescentou? Mais 5.000. O censo nunca foi um problema para Jesus. Isso aí quem cuida é os homens. A igreja consciente,
ela vai olhar para a cadeira do lado e vai dizer: eu não estou funcionando, Pai, me ativa, eu preciso trazer alguém para a igreja. A igreja de verdade, como disse Luiz, ela não vem para o culto com moeda, ela discerne que a igreja precisa acontecer, e para isso eu tenho que lançar. Eu quero declarar em nome de Jesus maturidade nessa área. Empresários dessa casa, não se intimidem como se o diabo tivesse poder para te usar. Estão me usando. Eu sou prova de quanto mais dá. Eu vou deixar para uma outra oportunidade falar um pouco do meu testemunho. R$22 era a passagem para Lajeado, eu não tinha. Aí Deus faz uma confusão dentro da gente. E claro, é acaso. E o estereótipo da igreja que todo mundo enxergava, aqueles velhos de bigode, com terno amarelado. Eu era diácono, gente, era uma camiseta azul bebê, gravata e calça verde musgo, calcula. Vocês estão rindo porque não eram vocês. E eu era alegre, gente. Eu era alegre. E eu ainda tinha o desafio de dirigir a Kombi. Enchia 3 Kombi. Aí eu começava a cultuar, eu chegava, já estava no fim dos louvores, e para mim era tudo bonito. Eu amava a igreja. Aliás, eu amo a igreja. Porque a igreja não é parede, a igreja são pessoas que se submetem ao plano original. E Deus é perito em pegar porcaria e transformar em grandes bombas na mão dele. E são dias que ele está ativando pessoas. Bem-aventurado aquele que olha para dentro de si e diz: Pai, a única coisa que eu tenho para te oferecer é pecado. Eu só tenho pecado. Não existe um diálogo a qual vai te surpreender, nem uma oração bem preparada. Eu não consigo te surpreender, mas uma coisa eu faço, eu estou convencido que eu, como carne, eu não consigo prestar um culto. Eu não tenho como. Mas eu lanço em ti a minha esperança. E ele está transformando crentes bobalhões em dinamites. Eu vou repetir, ele está transformando crentes comuns em Pedros, ousadamente pregando o evangelho. Eu voltei a Lajeado, e sabe qual é que é o discurso? Pode vir coisa boa de Alvorada? Porventura pode vir coisa boa de Alvorada? Eu vou repetir, 3 entenderam. Pode vir coisa boa de Alvorada? Sabe qual é que é o discurso da igreja que entende Jesus? Vem e vê. Os cegos têm vista. Os coxos andam. Os mortos levantam das tumbas. Sabe o que é isso? Eu não estou dizendo que vai ser uma igreja de milagres. O maior milagre é a palavra de Deus ter acesso à tua mente racional. Deus sabe que tu erra. Isso não é chancela para assinar sobre pecado. Eu sei que essa casa aqui não tolera o pecado. Ainda que o discurso dos ímpios é esse. Nós sofremos isso em Lajeado. Eu sou da Assembleia de Deus, gente. Pentecostal das velhas do coque. As igrejas de tábua, que fervia, quem foi num culto no interior. Cara, as igrejas de tábua, tu podia te preparar, alguma profecia vinha. Demônio caindo o tempo inteiro. Tem gente hoje que se cai um demônio, ele corre. Aí eu tenho que ver uma menina como aquela ali, com 6 cores no cabelo.
E ela é uma mensageira do Evangelho, e aí? Eu tenho amigos meus, por onde a gente cruza por aí, tatuado de cima e embaixo, pregando de boné e bermuda rasgada. Mas quando abre a boca, aí tu entende o porquê que Deus usa. Os infernos sabem quem Ele é. Porque esse negócio da igreja de hoje, eu expulso os demônios de Paulo aqui, ó. Os demônios, eu expulso em nome do Deus de Paulo. São dias de crescer no nível de maturidade. Não é mais tempo, não é mais tempo. Não é mais tempo de encher os gabinetes. E os pastores têm que estar dando os mesmos conselhos a vida inteira, sendo que as escrituras já falaram contigo. Não é mais tempo de medir se o Pedrinho, com 7, 8 anos está na bateria, ou é um grande músico. O que importa é o perfeito louvor sair. Se cada um de nós aqui se indignar com esse evangelho racional e raso que é oferecido através da nossa vida, cada um aqui até o final de 2025 se comprometer no Senhor a se permitir ser limpo pela palavra e buscar ganhar uma pessoa pelo menos, vira o 25 com o dobro de crente. Vocês têm noção do impacto que é? Aí a cidade de Alvorada, eu sempre ouvi, o lugar cheio de terreira. Claro que é cheio de terreira, porque o lugar que a igreja não ocupa, o diabo ocupa. Agora deixa sair pelas 4 portas uma igreja viva. Eu vou repetir, deixa sair das 4 portas uma igreja consciente, responsável, madura. Não limite o Espírito de Deus a alguns rostos, não limite. Deus é capaz de fazer quem filma não ter mais controle. A câmera vai filmar o teto, quando Deus ser o centro de todas as coisas. Quando tu estacionar teu carro, tu vai dar a paz do Senhor, shalom, ou algum outro tipo de jargão. Quando tu estender a mão, Deus já te pega na rua. Engraçado que a maioria dos crentes de hoje, nem a esposa, nem o marido consegue dar bom testemunho. Lastimável. E por causa disso que o diabo tem aprisionado pessoas nas prisões sem grade. Quem está aqui comigo? Hoje nós vamos orar. Eu não vim passear aqui. Eu passei a semana inteira ruim. A minha esposa passou a semana inteira com enxaqueca de quase levar para o hospital. Eu passei uma semana boa, sendo tratado por Deus. Eu vou dizer para vocês, até Bíblia eu li. Até Bíblia eu li. E o Espírito de Deus, depois de 20 e poucos anos na fé, Ele está voltando a fazer comigo como era no início. Eu tenho fome. Eu estou com fome. Sabe o que é? Eu sei que tem gente aqui que não dorme direito. E não é porque o teu serviço te ocupa. É porque Deus está te chamando. Há um grito da terra para que os filhos maduros se manifestem. Há um grito. Há uma expectativa da terra para que os filhos que compreendem o que é o reino de Deus se manifestem nas ruas. O mundo está aguardando uma igreja consciente. E sabe que isso pode acontecer hoje à noite? Isso não é clichê de alguém que prega. Isso é fé.
A Bíblia é cheia de relatos que de repente o cenário mudou. Quem está aqui? Tu não precisa levar um rosto de liderança na tua casa para orar por aquilo que tu tem a responsabilidade de fazer. Tu pode levar qual pastor tu quer. Tem pastores aqui no Brasil que vão em todas as conferências grandes do mundo. Eles têm foto com todos os grandes líderes do mundo. Mas não funcionam mais. Porque esqueceram do que chamou eles. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Não é performance, não depende de nada, nem de um acorde para trazer uma sensibilidade para o ambiente. Pedrinho, vamos tocar ou não? Então vem. Cadê o guitarrista, aquele que fala a guitarra? Aí, guerreiro. E a soldada na contravoz aí, já pode vir também. E vou te usar também, Vasti, vem, tu não está escalada, mas hoje tu está, pode subir aqui, pode arrumar um microfone extra. Nós vamos adorar agora. E pasmem o que eu vou falar, talvez alguns crentes velhos vão ter que reconciliar e aceitar Jesus como Senhor. Eu creio, Tito, Marciano, que Deus é capaz de hoje girar a chave dessa cidade. O que está precisando é o exército do Deus vivente se levantar. O que está precisando é a intimidação que tem paralisado a igreja ser rompida por Davis que pegam a pedra e não confiem na funda, mas dizem: quem és para desafiar o exército do Deus vivente? Quem és? O Evangelho ainda é o poder de Deus. O Evangelho ainda é o poder de Deus. Se cada um de vocês entender o seu lugar no corpo e se posicionar e usar o ferramentário poderoso que Deus deu, e não olhar para a esquerda e nem para a direita, fazer como aquele filme Os 300. Eram 300 homens malucos, mas para entrar naquele pelotão não podia ser manco, não podia ter problema, porque um protegia o outro. Quem está aqui, gente? O nosso papel não é fazer a seda conhecida. O nosso papel é fazer Jesus o nome que é sobre todo nome. É Ele que tem que ser visto pelas pessoas na tua vida transformada. Aí os cultos vão ter sentido. Aí tu vai olhar para o Pedrinho, um menino, e tu não vai dizer: ah! Cara, Davi era rei. Vamos se botar de pé aqui, gente. Nós vamos orar. Eu sinto uma graça de Deus, sério, sobrenatural aqui. Eu sinto. Não sou místico. Deus vai ativar alguns aqui. Aí as pessoas limitam o espírito pela sua conduta. Eu declaro falida toda a força do braço. Por isso que a gente entende quando Paulo, confrontado, ele dá um relatório do que a religião ou a conduta dos homens exige. Ah, vocês exigem ser hebreu, eu sou hebreu. Ah, tem que ser das 12 tribos, de uma delas, eu sou de uma tribo. Ah, mas tem que conhecer a lei. Eu, como poucos, conheço. Se tem alguém que é zeloso, esse cara sou eu.
E aí os críticos começaram a fechar os seus semblantes, porque cada coisa que eles exigiam de Paulo, Paulo dizia: eu tenho. Mas a frase final de Paulo: tudo isso eu rejeito pelo prazer de ter conhecido o Cristo. Eu rejeito todas essas coisas. Nós somos vistos pelaquilo que a gente tem: uma boa casa, um bom carro, vestimos roupas boas, e Deus não está nem aí para isso. Ele te deu dons para que tu use para aperfeiçoar os santos na terra. Essa igreja que está se levantando como uma onda, e ela vai se levantar imparável. O mundo geme. A intimidação no mundo espiritual é real. A política tenta nos botar para baixo. Ah, mas como é que nós vamos fazer para pagar as contas? Meu Deus do céu, até aqui o Senhor tem pago as contas daquilo que Ele estabeleceu. Quem é nós? Quando exigido um pouco, culpamos Deus. Aí na ceia, o mesmo Paulo fala aos Coríntios, uma igreja soberba. Ele diz: avalie-se o homem, para ver se essa paralisia não é a tua plantação. Avalie-se o homem. Vocês estão aqui? Deus só precisa de um doido, só isso. Deus não precisa de uma montanha de gente. Ele só precisa de um maluco que crê no sobrenatural. É só isso. Né, Vasti? Eu me lembro que a primeira vez que eu vim, estava ali, o Senhor me mostrou vocês indo para a missão, e Ele me mostrou uma bandeira. Tu lembra disso? Lembra? Como era o nome ainda da bandeira? Vermelha e branca. Hã? Indonésia. Quem crê que eles vão para a Indonésia? Ou vão voltar para a Indonésia? Quem crê mesmo? Vocês não são uma igreja para permanecer com os talentos. Vocês são uma igreja madura, uma igreja paterna, para pegar as flechas e lançar. Eu sou um profeta de Deus. Como eu não sei, eu sou. E eu falo isso não é para validar o meu discurso. Eu já vivi na minha pele o poder daquilo que sai de mim. Há 2 anos e meio atrás, o Tito estava comigo, nós estávamos pregando uma conferência na Argentina. Sentou uma menina do meu lado, e ela disse: a partir de hoje, tu não vai mais pregar a palavra, eu vou te transformar nela. Gente, eu nem sei mais quem eu sou. Eu já me converti 50 vezes de 2 anos e meio para cá. É engraçado, né? Depois de velho crente, o cara tem que aceitar Jesus de novo. E o Senhor, Ele crê mais em nós do que nós em nós. Ele crê mais em nós do que nós em nós. Por isso que tu tem vindo por esse culto. E teve momentos que aquele quebra-cabeça estava faltando pouquinhas peças. Aí sabe o que Deus fez? Pá! Ele deu um tapa na mesa, desconfigurou tudo. Aí Ele está olhando para nós e está dizendo: e agora, igreja? Tu vai crer no que eu plantei, ou tu vai crer na força do braço? Hã? E ainda, Dani, Ele é o rei da igreja. Ele faz de um cavaquinho sair um som perfeito. Ele faz um violãozinho que parece insignificante sair perfeitos louvores. Esse é o Cristo da igreja. O Espírito Santo não é uma pombinha que fica voando achando um coração para posar. Ele governa, se Ele quer, Ele quebra nós todos.
pasmem, eu declaro cair dessas prisões. E eu declaro, algumas engrenagens aqui vão voltar a girar, e máquinas aqui vão voltar a funcionar, e algumas Deus vai acelerar os processos. Vamos adorar, hein? A gente só precisa dele. Ele é a fonte da sabedoria. Provérbios 2. Bota aí, mesa. Provérbios 2, para encerrar. Provérbios capítulo 2. Eu libero como uma profecia viva. Filho meu, se tu aceitares as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. Verso 2: se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o teu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. Aleluia. E se buscar sabedoria, como tu busca o ouro e a prata, e os tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é escudo para aqueles que andam em integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, e todas as boas veredas. Verso 10: porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Verso 11: e o discernimento guardará, e o entendimento protegerá. Verso 12: a sabedoria o livrará do caminho do mal, e do homem que de coisas perversas. Palavra de salvação. Palavra de salvação. O evangelho ainda é vivo. Chega de ser crente frouxo. Chega, não dá mais. O rei das portas, Jesus está voltando. Desperta, tu que dormes. Levanta a tua cabeça e funciona a partir de hoje. Não te preocupa se tu perdeu tempo. Ninguém perde tempo. Esse período que Deus te apagou, Ele te parou um pouco para te treinar, para te ensinar, para te mudar. Eu vou profetizar. Esse menino que está na última fileira, esse moço do meio ali, eu vou falar uma doideira aqui. Eu vejo um papel sendo assinado. Eu não sei no que tu trabalha, mas eu vejo Deus mudando o teu destino. Tu sabe que é engraçado isso, mas eu te via sentado no chão, com a posição do feto, sabe, lamentando do cenário. Tu crê? É. Se tu crê e guardar as palavras que hoje aqui foram liberadas, a igreja vai celebrar o que Deus vai fazer contigo, menino. É. Deus te deu um dom como porta de entrada para as nações. Uracamassúria. Deus tem algo grandioso contigo. É, mas não é de qualquer jeito. Tu precisa ser total dele. Total. Tu crê nisso? Então ergue a tua mão. Ora com ele lá, Tito. Aquele menino lá, ó. Vamos adorar o Senhor? Fecha os teus olhos. Vamos prestar um culto racional aqui. Enquanto que nós estivermos liberando a nossa adoração nas regiões celestes,
o Senhor vai estar libertando os cativos do cativeiro. Ele vai estar dando vista aos cegos. Talvez tu é paralítico, tu vai se colocar em pé. Os evangelistas vão voltar a funcionar. Os profetas que tentam ser calados, a voz vai ter peso sobre a alvorada. Uramacachorocoiabalabás. Rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, aleluia. Hoje é uma noite de corajosos aqui. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, e como nos tempos passados, mostra teu braço forte. Está aqui o altar, a mesa está cheia. Está cheia de comida. Está cheia. Mostra a essa geração teus prodígios. Há um armamento pesado aqui. Alguns, Deus vai engrossar as coraças. Elas estão aqui. Sai do teu lugar e vem para frente. Te lança aos pés da cruz hoje. Vem mais uma vez e agita todo meu ser, e faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, aviva-nos, oh, aleluia, aviva-nos, Senhor. Diga: fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de... Fere meu coração com uma ferida. Oh! Ensina-me a clamar e a suplicar. Diga: até o Senhor venha. Oh, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Olha o que tu tá cantando diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Aleluia. Quem crê que hoje é uma noite de ativação, de verdade? Então, se tu tem juízo, move teu corpo e vem pegar nessa mesa aquilo que é necessário por serviço que Deus confiou em ti. Pode vir. Aqui tem uma mesa invisível, mas real. Isso aqui é para doido. Isso aqui é maluquice. O evangelho é loucura para o mundo, mas para quem crê é o poder de Deus. É loucura para o mundo. Tu imagina Deus confiar a eternidade na tua mão, no teu serviço, e Ele está dizendo: ainda que nem tu acredita, eu vejo e projeto o futuro. Eu sou Senhor. Vai se levantar um esquadrão imparável na terra.
Há um exército que se forma. Há um exército que se forma. Há um exército que está se levantando. Uma igreja consciente, responsável, zelosa, entregue, sedenta, disposta a vencer o pecado. Uma igreja ousada, que acredita no ID, e não só acredita, mas ela dá o passo sobre as águas, porque ela crê naquele que chamou. Chegou o tempo da igreja madura se levantar. Chegou o tempo. Chegou o tempo de tu, seu testemunho, não mais contar os feitos dos livros da história, mas tu ser a Bíblia moderna escrita. Deus está separando homens nesses dias. Homens que são apaixonados pela causa. Homens que não olham para a sua insignificância, mas olham para o mensageiro que chamou. Eu declaro falida o peso de acusação. Eu declaro abertas as cadeias dos presos. Eu declaro falido a semente que caiu em terra e não produziu. Em nome de Jesus Cristo, tu serás um solo fértil, a qual a semente da eternidade vai cair, e ela não só vai produzir em ti, mas através de ti, centenas e milhares de pessoas crerão no Cristo. Alvorada geme, aguardando a manifestação da verdadeira igreja. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e eu declaro uma porta aberta para um novo tempo. Eu declaro homens e mulheres conscientes, cada um no seu lugar, entendendo aonde funciona. Se mestre, ensine. Se profeta, direcione. Se pastor, cuide. Se apóstolos, vai, fundamenta. Se evangelistas, sai dos cultos, adentra as casas e pregue a palavra de vida, porque as nações gemem, aguardando você. Declaramos a tua soberania sobre este lugar. Declaramos solo preparado para boa semente. Nós declaramos multiplicação. Ah, meu Senhor, nós sabemos que os rumores dizem: pode vir coisa boa. A igreja que se levanta vai dizer: vem, eu sou fruto da misericórdia. Olhem para a cruz, olhem para Jesus e façam dele a esperança da cidade. Em nome de Cristo, eu abençoo os meus irmãos. Eu creio no que tu vai fazer, Pai. Tu me fez sonhar 20 e poucos anos atrás, através do testemunho desse casal. Eu sonhei, Senhor, ouvindo eles falar, e eu estou vendo materializar as coisas. Acelere os processos e levante essa casa como um farol aceso, que confundirá as nações. Libera sobre esse lugar os dons necessários. Libera sobre esses soldados armas pesadíssimas. Movimenta-se profeticamente nesse arraial. Libera destinos aqui, Pai. Assim nós oramos. Levante famílias fortes,
filhos maduros e saudáveis, que vão replicar o reino de justiça. Pela fé, Senhor, nos submetemos a essa palavra e cremos que em nós Tu achou acesso, para a glória do nome de Jesus.